Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, caríssimos padres, irmãos, Reverendíssimo Padre Jair, pode sentar-se. Ao sermão da Crisma, queria acrescentar algumas palavras sobre a Sagrada Família. Então, hoje é o dia da Sagrada Família. Tenham os filhos numerosos das suas famílias. A família numerosa sempre foi a honra da Igreja, a glória da Igreja, a esperança da Igreja, não só para o clero, pelas vocações, mas pela própria sociedade. A Igreja nunca se conformará de ver a decadência. Ela sempre lutará para restaurar a cidade católica. É a cidade católica que os novos teóricos, novos falsos profetas querem construir de uma maneira diferente do que Nosso Senhor construiu. E é necessário que a gente impeça, ou menos lute para impedir que eles realizem o seu desígnio desonroso, o seu desígnio diabólico de criar uma sociedade que seja uma antissociedade. A nossa civilização não está para ser inventada, diz São Pio X. Ela é a cidade católica. Se trata de restaurá-la sem cessar, sobre a orientação da Santa Igreja Católica. Foi Nosso Senhor, Ele que dirige esses trabalhos, Ele que fundou, que organizou, através da Santa Igreja Católica, essa sociedade que a gente tanto admira, que foi a Idade Média, com suas leis, com sua hierarquia, com sua dependência dos reis em relação ao Papa. E tudo isso, os inimigos da Igreja tentam destruir e vêm destruindo, mas a Igreja nunca, os católicos nunca se resignarão a baixar as armas. Quero morrer com as armas na mão, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. A caridade é minha espada e com ela eu expulsarei os inimigos do reino. O reino do Nosso Senhor tem que ser expulso pela caridade apostólica, que irá sempre onde for possível ir para conquistar as almas e formá-las na verdadeira formação, dar-lhe verdadeira formação que vem do catecismo, que vem da doutrina da Igreja, da sabedoria da Igreja. Hoje no Evangelho, Nossa Senhora e São José procuram aflitos o menino Jesus. Jesus havia desaparecido, Nossa Senhora não sabia onde ele estava. Nossa Senhora, não sei o que passou no coração imaculado de Nossa Mãe Santíssima, mas talvez ela tivesse pensado, será que alguma coisa que eu devia ter feito e não fiz? Grande dor para Nossa Senhora, sem saber o porquê daquele desaparecimento. E quando ela encontra no meio dos doutores, que se admiravam das suas respostas e das suas perguntas. Quero dizer que nós também, nessa crise da Igreja, Dom Lefebvre e Dom Antônio procuraram aflitos. Onde está a Igreja? Quantas pessoas hoje em dia se perguntam aflitas, onde está a Igreja? O que eu fiz, o que aconteceu? E procuram, e Nossa Senhora e São José vão encontrar o menino Jesus no meio dos doutores. Podemos ver aí uma imagem da tradição. A gente encontra a Igreja lá onde está a tradição, lá onde está a verdade revelada sobre a Igreja, sobre os dogmas, sobre Nossa Senhora, sobre Nosso Senhor, sobre a realeza de Nosso Senhor, sobre a Santa Missa, sobre todas as coisas que importam saber para salvar as nossas almas. Então podemos dizer que nós encontramos a Igreja na sua tradição doutrinal e na sua tradição dos sacramentos, na sua tradição também da hierarquia. Nós não somos contra o Papa, nós só não podemos segui-lo quando ele vai contra Deus, contra a fé. E aí nós devemos dizer, não possamos. E Nossa Senhora, depois de encontrar o menino Jesus, lhe faz essa pergunta, lhe diz primeiro, teu pai e eu, angustiados, te procurávamos. E por que fizeste isto? E nosso menino Jesus vai responder de uma maneira enigmática. Ele não vai consolar a sua mãe assim,
ao menos naquele momento. Vai dizer: por que me procuráveis? Não sabias que devo estar nas coisas de meu Pai? Resposta que Nossa Senhora não entendeu. Que mistério! Jesus diz uma coisa que sua mãe não entende. Que grande mistério! Que lição, quantas lições e mistérios estão contidos nesse episódio. Eles ultrapassam a nossa compreensão. O pouco que a gente pode dizer-nos, digo mesmo sem balbuciando mais do que falando, Nosso Senhor quis nos mostrar que não são as palavras necessariamente que agradam, que acariciam, que causam consolação imediata, que são as mais necessárias. O Senhor diz para Nossa Senhora uma verdade que Nossa Senhora ia guardar no seu coração, ia meditar, ia algo de maior ia se esclarecer para Nossa Senhora a partir desta pergunta enigmática do menino Jesus, que acrescenta: não sabias que deve estar nas coisas de meu Pai? Justamente é o que deve todo católico guardar no seu coração. Primeiro os padres, se ocupar das coisas de Deus e não das coisas profanas, como lembrava Jacinta de Fátima. Os padres não devem se ocupar das coisas terrenas, não devem se ocupar do comércio, não devem se ocupar o necessário para a sua vida. São Paulo trabalhou com as suas mãos, mas eles devem voltar sempre a sua atenção ao que é o próprio da vida de Nosso Senhor. Não sabias que deves ocupar das coisas de meu Pai? E mesmo coisas materiais devem todas ser voltadas para essa preocupação principal, as coisas de meu Pai. E assim deve ser também um pai de família. O pai de família trabalha para sustentar a família, mas seu papel principal é orientar a família para a tradição, é orientar a família para Deus, orientar a família para Nosso Senhor. E assim ele estará se ocupando das coisas de nosso Pai que está nos céus. E em seguida, Nosso Senhor vai descer para Jerusalém e está dito que ele lhes era submisso. A submissão que o mundo moderno não gosta, ele quer tirar a submissão do filho em relação aos pais, da esposa em relação ao marido, dos padres em relação aos bispos e assim por diante. E por quê? Porque o mundo moderno é o avesso de Nosso Senhor. Nosso Senhor não procurou a emancipação, Nosso Senhor não procurou sair de casa, Nosso Senhor procurou ser submisso a São José e a Nossa Senhora. Eis aí uma lição: numa casa só há harmonia, onde há submissão. E que ninguém diga: mas a submissão não é para mim, eu tenho a minha dignidade humana, eu tenho meus direitos. Não, que cada um olhe para Nosso Senhor, submisso aos seus pais. Ele que era Deus, foi submisso à lei de Moisés, ele que estava acima da lei. Foi submisso à condenação de Pilatos, ele que era inocente. Então não nos enganemos. É na submissão do menino Jesus que nós encontraremos a harmonia das famílias. As famílias devem ser a imitação de Nosso Senhor e considerar com grande glória praticar as virtudes da Santa Sagrada Família e não considerar como uma diminuição da pessoa. Não, todo o contrário. Dom Lefebvre aconselhava as famílias a irem para o campo. Nem sempre é possível, mas aqueles que estiverem hesitando entre uma possibilidade de viver no campo, que pensem bem. O campo, ele é mais saudável. As grandes cidades de hoje são cada vez mais infernais, são menos sobre alguns aspectos. Há pessoas boas nessa cidade, há bens na cidade, como um nível cultural, às vezes, bom e que não se encontra na roça. Há também a música, às vezes, há coisas que são interessantes na cidade, mas cada vez mais as cidades se organizam sem Deus e tornam difícil a vida católica no seu seio. Não é impossível, não é impossível, mas muitas vezes é bem difícil.
Thomas Lefebvre recomendava: vão para o campo, a terra não mente, a terra não engana, a terra é saudável, a terra está mais próxima de Deus, no meio no meio do campo, no meio da roça. Então, que essa festa da Sagrada Família nos ajude a considerar que não é possível reformar a sociedade sem famílias santas, sem famílias que levem a sério o seu batismo, a sua confirmação, famílias que sejam numerosas para o bem da Igreja, como segundo o pensamento da Igreja. E na França vi muitas famílias numerosas, aqui no Brasil algumas também, mas conheci uma que 11 filhos, 9 foram consagrados a Deus, 9. Um pai e uma mãe tiveram 11 filhos, só 2 ficaram na vida civil e 9 outros foram ou padres, ou religiosos, ou religiosas. Eis aí a força da Igreja. A força da Igreja está nas famílias numerosas e profundamente católicas. Nesse seio das famílias nascerão não só as vocações, mas também outros pais de família, outras mães de famílias que serão a esperança da Igreja. Porque quem deverá assumir postos importantes no seio da sociedade, com professores, com profissionais que têm juízo, que têm o senso das coisas dos homens e das coisas de Deus. De onde sairão esses? Sairão das boas famílias, que procurarão fazer boas escolas. Necessário trabalhar muito para reformar a sociedade. Eu penso que seria um erro pensar assim: o anticristo vai vir daqui a pouco, então não temos nada que fazer porque o perigo é iminente. Não penso assim não. Não se sabe quando o anticristo virá. O que a gente sabe é que é o nosso dever. Nosso dever é não de vencer, mas de combater. Então, entreguemos ao combate com generosidade, com esperança. Nosso Senhor nos dará a recompensa de ter combatido por Ele. Combatido na paz do lar, porque o lar é um combate sereno, tranquilo, mas ali está trabalhando por Nosso Senhor, pela sociedade e pela Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.